Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, 9 de agosto. Nós estamos na 19ª semana do tempo comum. E hoje nós vamos pedir a graça. Que a minha fé aumente sempre, cada vez mais. E nós vamos meditar o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas no encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, um dos grandes desafios neste evangelho é passar pela experiência da fé. A fé é dom de Deus. A fé cresce quando somos provados, quando passamos pela prova. Pedro estava tão próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo a sua fé era vacilante. Ele sentiu medo, porque era fraco na fé. Ele sentiu medo de andar sobre as águas, ele sentiu medo da tempestade, ele sentiu medo de deixar seus companheiros sozinhos. Ele sentiu medo que a barca também afundasse. E foi ao encontro de Jesus. Mas, por causa do medo, ele gritou: Senhor, salva-me. Jesus lhe estendeu a mão, voltou para o barco e começou a calmaria. Quantas vezes nós perdemos a nossa fé no meio da nossa caminhada, quando nós retiramos o olhar de Jesus? Quantas vezes nós perdemos essa fé por causa das tribulações? Porque a nossa vida é como uma embarcação. Ela é jogada, ela é sacudida, e somente pela força da fé em Deus é que conseguimos superar as tribulações, as tempestades. Porque Jesus está no comando da nossa vida. Ele nos estende a mão. O Senhor nos ajuda a atravessar os mares da nossa vida.
está sempre com a mão estendida, está próximo. E nós temos que fixar o nosso olhar como ponto para nossa meditação. Como ponto para a reflexão da nossa fé. Eu peço a ajuda de Deus para me ajudar a atravessar os mares da vida. Eu tenho certeza que Deus está próximo de mim. Com a minha fé, eu tenho a capacidade de andar sobre os meus problemas. Eu deixo que o meu coração seja invadido por essa confiança. Como segundo ponto, eu deixo Deus despertar em mim a fé? Ou eu fico a olhar as tempestades que estão ao meu redor? Que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Não vamos desviar o nosso olhar, haja o que houver. O Senhor não quer que tenhamos medo. Ele quer que acreditemos que Ele está próximo. E se em algum momento o medo nos alcançar, nós vamos gritar: salva-me, Senhor. Salva-me. E Jesus vai estar com a mão estendida. Que possamos fixar o nosso olhar em Jesus. Ele que vem ao nosso encontro. E quando sentimos medo, Ele estenderá a mão. Ele vai ouvir a nossa voz: salva-me, Senhor. Nesse tempo, nessa situação, salva-nos, Senhor. Que possamos ter essa força, porque Deus não quer que tenhamos medo, mas sim confiança. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Ele que é um Deus do impossível. Vamos acreditar e ter esperança e deixar que do nosso coração saia essa força para que a nossa fé aumente. Amém? Vamos rezar com o Salmo 84, 85. Boa oração, fique na paz.